Bom dia, Pai, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor. Passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, guarda a nossa família, guarda nossos filhos, nosso cônjuge, nossa entrada, nossa saída. Guarda, Senhor, nossos bens, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Visita nossos irmãos nos 4 cantos do mundo, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que necessitam de um amparo, de uma ajuda. Senhor, visita, Pai, teu povo. Senhor, faça discípulos por onde o Senhor for, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso e santo, grandioso, alcança, Senhor, os pequeninos, os inocentes, Senhor, aqueles que necessitam, Pai, de um amparo físico e espiritual, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, diz assim: certo é que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, sabe Deus. Foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Não serei nécio? Porque diria a verdade, mas deixo isto para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo, aqui dizendo que se ele, essa pessoa que foi ao 3º céu, era ele mesmo. E se ele gloriasse dele mesmo, ele estaria dizendo a verdade, ele não estaria sendo nécio, né? Não serei nécio, porque direi a verdade, porque foi a intimidade dele com Deus, foi ali uma revelação que ele teve do Pai. Mas então ele dizendo que ele ia deixar, né, mas deixo isto para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Então ele ia falar a respeito disso, mas somente uma vez, para que eles não viessem idolatrar a Paulo, mas porque eles tivessem a visão do reino de Deus, que eles apontassem, ele estava sempre apontando tudo que ele fazia para o reino de Deus, para Cristo, para aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Verso 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber que o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, era um anjo ali caído, né? Ele referindo a isso. Então, ele tinha um espinho na carne. Muitas das vezes nós não entendemos. E esses espinhos da carne, bem provável, ali foram todas as dificuldades, as perseguições, né? Que Paulo sofria. E mesmo ele tendo intimidade com Deus, sabendo que Deus estava com ele, ele não se gloriava. Ele sabia que tudo tinha que ser apontado para Deus. Ele não desistiu. Verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para que se desviasse de mim. Então, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava pedindo para que Deus desviasse todo aquele mal que estava vindo sobre ele, todas as perseguições, todas as injúrias, mas, olha que, e disse-me, a minha graça te basta. Então o Senhor respondeu a Paulo, quando Paulo clamou, né, ali, para que Deus ali tirasse aquelas injúrias de cima dele, quando Paulo por 3 vezes clamou, né, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então Paulo foi até Deus, clamando e pedindo: Senhor, desvia de mim essas perseguições, desvia de mim esse mal. E olha o que Deus foi responder a Paulo: a minha graça te basta. Então, era algo permissível por Deus.
né? Deus é bom, Deus é poderoso, Ele é grandioso, mas Ele permite para moldar o homem. Ó, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque era necessário Paulo, muitas das vezes, se sentir assim sozinho, debilitado, sentir ali isolado, porque no poder da fraqueza, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque no momento da fraqueza de Paulo, como que pode aperfeiçoar o poder de Deus? Porque Paulo só tinha uma saída, de buscar em Deus as forças dele, em restaurar as forças dele no Altíssimo, naquele que pode todas as coisas. É quando nós não vemos saída em nada. Vamos supor, uma pessoa com depressão, vai em tantos médicos, em tantos lugares, fala com tantas pessoas, toma remédio que não cura, ele só maqueia aquela dor, né? Só deixa a pessoa ali abobada, mas a cura está em Deus. Então, muitas lutas que as pessoas passam, a resposta, o resultado, a força dela está em Deus, mas muitos não querem, eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. E ali, Paulo estava dizendo, Deus estava dizendo para Paulo, na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa em você, porque é em mim que você vai buscar a força. Talvez essas perseguições, essas coisas, não é porque Deus não te ama ou te abandonou, te despreza, é porque Ele quer que Ele seja a única e exclusiva fonte de graça, de poder, de unção sobre a tua vida. Ele quer que você aprenda dele. Vai ter coisas que Deus quer revelar a você, diferentemente que Ele revela a outras pessoas. Deus, Ele não vai permitir, Ele quer algo único e exclusivamente com você. Assim como Ele fez com Paulo. Tinha tantos que já era discípulo de Cristo, mas Deus escolheu Paulo. Aquele que muitos temiam, aquele que era o perseguidor dos cristãos. Aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Um ali letrado. O Gamaliel era um dos homens mais conhecedor da palavra de Deus, da lei. E ele aprendeu aos pés desse homem, desse sacerdote, mas era necessário ele desconstruir tudo o que ele tinha aprendido e agora aprender com o próprio Espírito Santo de Deus. O que Deus está dizendo para nós hoje? Busque tempo de intimidade comigo. Comece louvando, adorando, bendizendo. Sabe aquele tempo das portas fechadas? Aleluia. Você e Deus no teu quarto. Seja na madrugada, seja durante o dia. É teu tempo com Deus, onde você vai se derramar diante do Pai. E vai receber ali instruções fresquinhas do trono de Deus, aonde Deus vai falar com você no seu secreto, aonde Ele vai te dar ali novas ferramentas, aonde Ele vai te direcionar para o centro da vontade dEle. Ele não quer que você seja mais alguém, parecido com alguém. Ele não quer que você aprenda com mais um livro, mas Ele está te chamando para uma intimidade. E Ele disse para Paulo, assim como Ele disse para nós hoje, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque é no momento da tua fraqueza que você volta inteiramente ao Senhor, onde você busca somente no Senhor, que é a tua fonte de vida eterna. Aleluia, verso 9 ainda que diz assim, ó, de boa vontade, né, ó, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo começou a entender que ele, né, toda vez que se sentia assim, fraco, ele buscava em Deus, e ali ele via o poder de Deus habitando nele. E porque ele ia buscar força no Senhor, ele ia buscar intimidade com o Pai. E ele podia ver Deus ser manifesto nele, né, derramando ali. Então Paulo precisava, muitas das vezes, daquelas experiências de humilhação que ele enfrentava, de enfermidade, para que ele se sentisse assim debilitado e entender que a única fonte que ele tinha que buscar é Deus.
Muitas das vezes Deus vai permitir isso para mim e para você, para que nós venhamos nos desconectar de todas as outras coisas, de toda e qualquer outra fonte que não seja Deus. E Ele vai permitir doer na carne, ser humilhado, ser perseguido, para que nós venhamos buscar nele, né? E para que em nós, assim como em Paulo, venha habitar o poder de Cristo, o poder de Deus, que foi conquistado por nós naquela cruz. Mas para Deus poder derramar o todo, o completo dele, que ele tem para cada um de nós, não o todo e completo dele para, né? Não, nunca, Deus não vai dar isso ao homem, mas o que ele tem para cada um de nós, porque ele diz que ele dá a cada um, o Espírito Santo de Deus derrama sobre cada um, conforme Deus quer, conforme ele mesmo quer, aquilo que Deus quer para nós. E às vezes você se olha como pequeno, como, né, ali insignificante, mas Deus, ele olha para você com um potencial. Ele olha para você e fala: veja que na tua fraqueza, a minha graça te basta, eu te renovo, eu te transformo, eu derramo da minha glória, eu dou visões, né? Eu vou habitar com o meu poder em você. É quando você sai de cena, quando você para de lutar com Deus, com aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Amém? Então, no verso 10 diz assim, ó: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então, Paulo, ninguém quer ser massacrado, perseguido, mas ele entendia que essa era a forma de Deus conectar ele com si próprio, né? Quando Deus ali via que somente quando Paulo se via nessas situações, ele ia buscar inteiramente em Deus, por completo. E ali a graça de Deus bastava para Paulo, porque o que Paulo viu, o que Deus tinha no terceiro céu, no reino, que Deus revelou a Paulo, falou assim: olha, você pode não ter no mundo, mas o que eu tenho revelado a você vale muito mais que todas as outras, os outros questionamentos que você faz, por não ser aceito, por ser perseguido, por ser esbofeteado, por ser, né, humilhado. Então Paulo começou a ter entendimento de que era permissão de Deus para que ele sempre buscasse na fonte que é Jesus. Ó, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando ele está fraco, ele se dá conta o quanto debilitado ele é diante do poder e da glória de Deus. Ele tem, e Deus permitiu ele ver as coisas grandiosas que Deus tinha reservado para ele e para todos aqueles que nele buscam, para que ele conseguisse ali vencer de glória em glória cada afronta, cada perseguição e sofrer glorificando a Deus. E que nós possamos ser como Paulo, não desanimar, não retroceder, mas que nós venhamos entender que o que Deus tem reservado para nós é muito maior que os nossos olhos viram, nossos ouvidos não ouviu e sequer desceu ao nosso coração. Então, que você possa entender que Deus está dizendo, como ele disse para Paulo, que a graça dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê? É quando estamos fracos, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos rejeitados, nós buscamos em Deus. Temos que buscar em Deus, não tem outro caminho. Você vai ficar prostrado, você vai ficar desanimado, você vai ficar murmurando e falando porque só comigo, porque só acontece assim. Não, nós temos que buscar naquele que nos restaura e nos transforma e que tem uma promessa de vida eterna. Tem uma promessa de algo poderoso. Então o que Deus revelou a Paulo é: aguenta, Paulo, aguenta. Meu poder se aperfeiçoa em você para você suportar todas as perseguições, porque o que eu tenho para derramar sobre você é tão poderoso, é tão grandioso. Imagina ter a visão do terceiro céu, né? Onde Deus habita, e ver tudo que Deus tem reservado, e que ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito falar. Deus revelou coisas a ele que, olha só, não era lícito ele falar, não era permitido, porque Deus confiou tanto nele. Tem coisas que Deus nos mostra e ele não permite nós falarmos, porque ele confiou em você, ele sabe, olha, ela
não deu autorização para falar, ela só viu, né? Isso é confiança. Quando um amigo, aleluia, quando um amigo fala algo para nós, ou alguém desabafa algo com nós, é porque ele confia em nós, e nós não vamos sair por aí falando, porque ele sabe, ele viu em você uma confiança, assim como Deus mostrou a Paulo, ele confiou e sabia que Paulo não ia falar. Então, por isso Paulo, ele suportava, e ele ouviu de Deus que ele orou 3 vezes para que todo aquele mal, todo aquele espinho da carne se afastasse, mas Deus estava dizendo, olha Paulo, é permitido, porque assim eu sei que você recorre à fonte, que sou eu. É permitido porque eu sei que você busca em mim, Paulo. Assim Deus está dizendo hoje para mim e para você. Muitas das vezes é permitido o dia mal, para que você busque e lembre do seu Criador, para que você venha ter intimidade com o Pai. E no nome de Jesus, assim como Deus revelou-se a Paulo, Deus vai te dar. Ele vai te dar um sinal, ele vai te dar uma visão, ele vai te dar algo novo no nome de Jesus, para que você venha permanecer no centro da vontade dele, para que você venha permanecer independente das lutas, da tempestade, do que possa vir, você vai permanecer com alegria, porque você sabe que tem algo muito maior. Eu oro no nome de Jesus, para que o sobrenatural de Deus, para que aquilo que o homem não viu, o ouvido não ouviu, que o homem não viu, possa ser revelado a você exclusivamente. Que possa ser revelado a mim exclusivamente, de uma forma poderosa e santa, para que nós venhamos encontrar sempre força em Deus para prosseguir, porque a graça de Deus nos basta, isto é, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nos basta, porque Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, então nós somos capazes de passar por cada situação com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Espírito de Deus possa habitar em você, que ele possa transformar a tua vida, transformar o choro, a tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Que Deus nos capacite para permanecermos naquilo que Ele nos chamou. Amém? Deus tem me chamado para isso, para estar aqui falando do amor dEle, para falar da palavra dEle, que Ele é um Deus que transforma, cura e liberta, que Ele quer te alcançar, seja onde você estiver, seja num campo, seja num sítio muito longe, seja numa cidade grande, pode estar sozinho num apartamento, onde você estiver. Deus, o amor de Cristo te encontra através da palavra que transforma, cura e liberta, que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a tua vida algo novo, algo inédito, algo transformador, que vai ser um ânimo injetado na nossa veia, para nós, mesmo quando vier as injúrias, as perseguições, as calúnias, nós vamos permanecer. Porque olha o que ele diz no verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Isto é, nada parou Paulo. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque Deus é quem nos fortalece em nome de Jesus. Então lembre-se, quando estou fraco, eu sou forte, porque eu vou buscar em Deus e Ele vai manifestar o poder dele através de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu profetizo no nome de Jesus que Deus vai te dar um ânimo novo, uma ideia nova, Ele vai mostrar algo inédito, algo que não é nem para você talvez dar esse testemunho do que foi que você viu, mas você vai falar, eu tive uma experiência com Deus e eu não volto, eu não retrocedo, eu não abro mão daquilo que Deus tem reservado para mim, no nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano, glória a Deus, aleluia.